Salve, salve, galerinha do primeiro ano do ensino médio do Colégio Sagrada Família, tudo bem? Na nossa aula de literatura de hoje, nós iremos revisar o conteúdo da nossa última aula, ao qual nós falamos das narrativas literárias. Esse conteúdo se encontra no livro de vocês, na página 162, capítulo 4. Quem não tiver com o material em mãos, dá uma pausa, pega o material e retorna para assistir. Gente, quando a gente fala das narrativas literárias, nós não temos como falar se nós não citarmos os elementos da narrativa. Elementos esses que irão ser compostos pelo narrador, pelo enredo, pelo personagem, pelo tempo e pelo espaço. Tá? Aqui eu já trago a definição de cada um deles para vocês. E também essas narrativas literárias trazem dois tipos de herói, que é o herói clássico e o herói moderno. O herói clássico é caracterizado por um herói que é tido como um semideus, ou seja, que tem um certo tipo de poder, ou seja, aquele herói da mitologia grega. Nós podemos citar como exemplo a lenda de Hércules, né? Que é um herói que é protegido pelo Zeus, que é seu pai. E já o herói moderno é um herói totalmente diferente do herói clássico. Esse herói moderno ele vai ter como palco a cidade, o subúrbio, o Nordeste, se for no caso de uma narrativa regional, e ele tem uma situação de conflito, ele vive uma angústia, ele vive uma solidão. Nós podemos citar nesse contexto aí do herói moderno o personagem Fabiano, da obra Vidas Secas de Graciliano Ramos. Ele se encaixa perfeitamente nessa narrativa de herói moderno. E os gêneros que compõem essa narrativa, que nós não podemos deixar de citar, né? Um dos gêneros mais principais é o gênero ficção, tá? Que é o gênero que é uma inversão daquilo que é real, ou seja, aquilo que é irreal vai começar a fazer parte, tá? Desse gênero. Nesse gênero aí se encaixa perfeitamente o herói clássico, que é o herói da mitologia grega. Já o gênero romance é um gênero totalmente diferente da ficção, ou seja, já vai trazer uma narrativa mais longa, tá? Um enredo mais complexo do que a ficção, vai trazer personagens a mais do que os personagens da ficção e também nesse contexto do gênero romance, o romancista do século XIX ele já vai trazer intervenções dentro dos seus romances, ou seja, ele vai trazer reflexões. Então, no momento que você lê essa narrativa, você já vai estar também refletindo, porque o próprio autor faz com que você reflita. Já no gênero novela, é um gênero diferente, porque ele vai aí trazer dois tipos de gênero, que é o gênero conto e o gênero romance. Então vai ser a junção de dois gêneros ao mesmo tempo, no gênero novela. Nós podemos citar como exemplo o Alienista, de Machado de Assis, e uma obra bastante moderna, né, da nossa escritora Clarice Lispector. Já o gênero conto é um gênero ficcional, que traz ficção, ele vai criar um elemento de seres, de fantasia, tá? Onde vai ter narrador, onde vai ter personagem, vai ter um ponto de vista, só que há uma diferença aí. Ele não pode ser publicado sozinho, ele tem que ser publicado junto com outra obra. Tá? Jamais o conto ele pode ser publicado sozinho, ele vai ter que ser publicado junto com um romance, tá? Junto com uma ficção, tem que ser publicado junto com outro gênero. Nós podemos citar o exemplo aí do livro Laços de Família de Clarice Lispector, ao qual ele traz o conto Uma Galinha. Tá? Então ela publicou esse conto junto com esse romance aí do livro Laços de Família. E o gênero textual crônica, né, que é um gênero bastante atual, né, que trazem elementos do cotidiano, trazem uma linguagem literária, né, uma linguagem com elemento conotativo, de sentido figurado, né, que tem a ver com ideia de tempo, ou seja, ele vai mexer com o tempo, esse tipo de gênero. E é um gênero que pode ser publicado em jornal, pode vincular em revista, tá? Ou seja, ele pode vincular dentro da imprensa. Ou seja, esse gênero ele é um gênero bastante utilizado em jornais.
Nós temos como exemplo as crônicas que são trazidas no jornal Hoje, que são publicadas geralmente aos sábados. Então essas crônicas trazem todos esses elementos de linguagem literária, de linguagem conotativa, de linguagem figurada e também é comparada com o gênero informativo, com o texto informativo, mas só que ele não pode ser considerado somente um texto informativo, tá? Porque ele traz informação, mas como ele traz informação, ele também vai trazer dentro dele os elementos da linguagem literária, que vai ser a ficção, a fantasia, a linguagem conotativa, então ele não pode ser considerado um gênero informativo, tá? A crônica parece com um gênero informativo, mas não é um texto informativo, porque ele traz elementos da linguagem literária, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. Caso não tenham compreendido alguma coisa, anota as dúvidas aí, que no nosso próximo encontro nós iremos discuti-las, tá? Como atividade, gente, vocês irão fazer a atividade do material de vocês que se encontra na página 169 a 171, que é o Praticando. Então, até o nosso próximo encontro, que vai ser na segunda-feira na nossa videoconferência. Tchau, tchau e até lá!